Chega mais, não acredita em fadas no ar. Eu sou Fernando Ribeiro e eu trouxe novamente aqui Auriel Filho. Boa noite, Auriel. Boa noite, boa noite. O Auriel é psicólogo, é escritor, faz uma porrada de coisa, é idealizador e promotor de uma porrada de prêmio legal que a gente vai conversar daqui pra frente. E eu tenho que começar com um pedido de desculpas, porque o Auriel veio aqui pela segunda vez. Da primeira vez eu gravei tudo sozinho. E como sozinho é meio difícil, eu estraguei todos os vídeos. Então eu vou lançar o áudio no Spotify como bônus, vai ficar lá disponível. O papo aqui vai ser outro, não vai ser o mesmo, então você pode ver lá do mesmo jeito, porque eu não lembro. Então vai começar. Nem eu lembro. Ah, mas a gente falou coisa pra caramba. Muita coisa. Foi muita coisa, a gente ficou quase 1h40. É. O papo foi indo. Mas eu pensei, eu não vou ouvir de novo pra não ficar repetindo, pra gente poder ser, pra não quebrar a naturalidade, que não é legal também, né? E a gente vai começar aqui. Eu esqueci de uma coisa. Depois que acabou a promoção do Renato Queiroz, parei de pedir pra galera se inscrever no canal, curtir, comentar. Segue lá nas redes sociais que vai estar por aqui, ela vai começar a bombar diferente, que a gente vai começar a fazer melhor. Segue lá que vai ser legal. E eu trouxe aqui, eu tomei a decisão de trazer toda semana um livro novo, mesmo que seja o que eu tenha lido, o que eu acho interessante. Sim. E eu não vou trazer o seu livro, né, cara? O Auriel fez aqui um trabalho lindo, em parceria, que eu esqueci o nome da moça. Marina Pinto. Com a Marina Pinto, que fez um trabalho fotográfico lindo aqui. Um livro de poemas ligado com a fotografia. É lindo demais. Vou deixar as informações aí. Tem como comprar ele ou já esgotou também? Ele está esgotado, eu tenho que pedir para a editora. Todos os seus livros estão esgotados, né? Então, cara, ainda bem, né? Isso é bom, né? Ainda bem, porque a gente assim, né, tem que fazer um trabalho muito grande. Todo mundo pensa que é fácil ser escritor, né? Que é só colocar o livro na livraria e ele... Só bater meia dúzia de letra. Mas não é, né? Mudou muito, né? Mudou muito, né? Então, o Ziraldo mesmo, quando ele escrevia os livros dele, ele só ia lá dar autógrafo, só hoje não. Hoje ele tem que participar de Bienal, tem que participar de feira, senão ele não ganha dinheiro, entendeu? Então, assim, já foi a época romântica que você escrevia um livro, colocava lá e recebia o dinheirinho no bolso pelas vendas. Cara, agora você tem que ser um vendedor do seu livro. Eu tenho o professor, eu trouxe aqui, ele falou sobre tradução, porque ele é tradutor, né? Sim. E ele também escreve os próprios livros, o livro dele foi super bem vendido. Aí eu falei pra ele assim, legal, professor, quando vai lançar um novo? Ele disse, eu não sei, porque eu não tenho ideia, eu quero revisar, eu quero refazer, não sei o quê. E aí ele conversando sobre isso, ele não tem o livro dele. Ele não tem cópia dos livros que ele traduz, porque a editora dá um só. Eu escrevi, assim, eu tenho 6 livros, né, lançados, né? E tenho alguns que eu não lancei ainda, né? Por quê? Porque na pandemia eu inventei de escrever roteiro. Falei, como que é esse negócio de roteiro para cinema? E eu fiquei tão maluco com isso que eu peguei o meu livro de romance, que passa metade no Brasil e metade na Argentina, e eu comecei a escrever o roteiro deles, tentando mandar para Laís Bodansky, né? Aquela do Bicho de 7 Cabeças, porque eu acho que a história é muito legal, né? É um casal que se separa e se separa naquela questão do ninho vazio, né? Que a filha saiu de casa para estudar cinema na Delcine, na Universidade de Buenos Aires, e depois disso eles se separam. Aí quando ela vai casar na Argentina, depois de fazer o curso dela, ela manda o convite, só que ele não gosta de ir de avião, ele tem medo de ir de avião. Ele se lembra do Gardel, que morreu no acidente de avião, e ele quer ir de carro. Rolê. Um rolê, ir de carro. Só que filme, tem um porquê dele ir de carro, né? Ele quer parar onde o amigo dele mora, porque o amigo dele que arrumou trabalho para ele manter a filha em Buenos Aires. Então ele quer ir até a Argentina. Ele tem uma semana para chegar pro casamento dela. Então ele vai sair na boa, vai parar em lugar e tal. E tem a greve dos aeroviários. E a mãe ia de avião. Só que ela fica com medo de não chegar no casamento porque era greve dos aeroviários. E quem não sabe, quando para na Argentina, para no Brasil, para forçar o pessoal a pagar um pouco melhor, né? Plata. E aí a filha fala para a mãe, né, que está separada do pai, por que você não vem com o papai? O
papai vai vir de carro. Aí ela reluta, eles estão separados, mas ela resolve ir de carro com ele. E aí eles vão fazendo o brainstorm do casamento, da separação, da questão da filha. Então eles vão até a Argentina, parando em lugar até chegar no casamento da filha. Então tem uma... E aí eu comecei a escrever o roteiro para isso, né? É porque é diferente, né? Que é diferente. É diferente, você tem que pensar em composição de cena, Nossa, você pensa na fala do personagem, você pensa no local da filmagem. É porque o livro, ele permite... O Renatão que diz isso. Renato Queiroz, ele fala, o livro, ele permite uma coisa que o filme não dá. Orçamento. Porque para você explodir alguma coisa no livro, basta você ter imaginação. Eu ia falar até um computador, mas dá para fazer até no lápis. Sim. E você faz o raio da sua explosão, você traz zumbi. No filme, não. O filme, ele... Por isso que eu acho que no Brasil tem muito só documentário, né? Grande parte. Só quem faz filme mais robusto é aquelas produtoras que já têm a manha de buscar recurso. E é caro pra caramba. Né? E aí a gente percebe isso. Mas esse filme, por exemplo, se acontecesse, por exemplo, eu acho que não seria tão caro. É o carro, né? É porque tem a questão da produção, né? Você pode arrumar alguma coisa de parceria com a Argentina, hotel, enfim, filmar dentro da Delcine, ou mesmo no Brasil pegar uma empresa de carro, para você tá indo com o carro, localiza. Itamarca. Então, assim, tem como, não é um filme tão caro. Furou um pneu, chama localiza. Entendeu? Não é tão caro que você tem um sistema de como você buscar recurso. Às vezes o recurso não é nem dinheiro. É só Às vezes é aquela permuta de, eu preciso do carro para ir até para filmar, eu preciso do hotel para não sei Produtor o quê. executivo. Não, é verdade. Então é o seguinte, a gente faz muito cinema independente, né? E faz com muito pouco. Você não viu aí o documentário? Eu te passei o documentário que a gente fez dos movimentos chão. Palavras desse chão, os movimentos literários desde o final dos anos 70 em Guarulhos até agora, vai. Sim. A gente fez assim na raça. Eu fui produtor, eu dei a ideia junto com a cineasta, mas eu fui o produtor de arrumar espaço para filmar. Quando precisava comer, tinha um lugar para comer. Foi a Boeira Aberto que fez com vocês, né? Sim. A Boeira Aberto fez um dos indígenas. Não, eu falo para você, Boeira Aberto, para mim, é uma das melhores companhias que nós temos em Guarulhos, cara, porque eles têm na veia a questão do cinema. Não é como uns que só fazem cinema se tiver dinheiro. E não é jabá, não. É porque os caras são bons mesmo. Os caras fazem com o que dá. Cara, são muito bons, cara. Adoro Janaína, Renatão, sabe? Outros ali que estão juntos ali, porque você percebe que aquilo ali é o ofício deles também. Eles não trabalham só com aquilo. Eles têm o trabalho deles, normal. E aquilo sai... Mas... Cara, eles fazem cinema, eles são pioneiros, eles pegam aquela coisa do Glauber Rocha, entendeu? A câmera na mão. E, sabe, e eles têm isso na veia, e eu fico feliz com isso. É a mesma coisa escritor. Eu sou um escritor nato, eu sempre estou escrevendo. Eu não escrevo só quando eu arrumo dinheiro para fazer um livro. Eu sempre estou escrevendo, porque pode surgir as oportunidades com uma editora ou outra, entende? Então, assim, você tem aquilo já dentro de você. E eu tenho a escrita, né? Porque, assim, eu não só escrevo livro, eu escrevo várias coisas. Fez música também, né? Entendeu? Faço letra de música, faço poema, faço romance. Eu sou considerado jornalista, apesar de não ser formado em jornalismo, porque escrevi vários textos para jornais, revistas. Entende? Então, assim, meu barato é a escrita. Isso está dentro de mim. Tem gente que só é escritor quando quer. Ele não tem essa prática. Eu acho que não dá, não, viu? Eu acho que o lance da escrita é tipo o atleta. Vou pegar o exemplo do atleta, porque eu tô contaminado pela Copa do Mundo. Sim. E eu realmente não posso assistir futebol. Sim. Eu não posso. Eu tenho...
eu posso ter grandes problemas de saúde. Ah, Eu fiquei bravo até com Portugal assistindo, mas eu não vou mais assistir futebol. Acabou o jogo. Eu fico tranquilo, porque eu só torço para o meu time de coração que eu joguei quando era garoto, que é a Associação Atlética Macedo, que fica aqui no bairro do Macedo. Né? Então, O eu Macedo fico foi o feliz. time que o Renato falou que... Não, ele falou era outro nome. É ADM. A de Guarulhos. AD Guarulhos. Eles fizeram um documentáriozinho sobre... Que é bem bonito. Cara, eu tô falando que o Bueiro Aberto, cara, esses carregam a questão do cinema ao cubo. Ah, lembrei. O lance do escrever, o cara que só escreve quando ele quer, eu acho que não rola, porque é que nem o lance de atleta, velho. É. O cara pode ter talento. Sim. Sim. Mas eu duvido que só esse talento dê conta se o cara não praticar, se o cara não sei o quê. Porque logo, logo, um cara muito mais... Não logo, logo, tipo, o mercado vai te... Não é isso, não. É o coletivo, é o cara que trabalha, é constante. Pode não ser lembrado como um puta craque, mas o cara é constante, o cara se sair, o time se dá mal. Sim. Tem um monte de gente assim. E eu acho que a escrita é basicamente quase isso também. Eu sempre falo isso, né? Eu admiro quem consegue desenvolver algo, mesmo com todas as dificuldades. Eu sou um cara assim, né? Que eu pioneiro em algumas coisas, de falar assim, não vou me entregar, eu vou fazer porque eu posso fazer. Né? Então eu vejo muita coincidência no pessoal do Bueiro Aberto comigo. Eu sempre estou querendo fazer alguma coisa. Quando rola uma identificação é bom, né? E eles também, sempre eles estão a fim de fazer alguma coisa e vão pesquisar e vão atrás, fazem coisas diversas. Você pode pegar os documentários, eles são coisas diversas. É uma pena que o YouTube deles é tão pouco visitado, cara. E é isso. Nós artistas, a gente sofre com isso. Por quê? Porque para a população, elas olham entretenimento. Aquela coisa grande, aquela coisa que aparece na mídia e estoura. Aquele papo que a gente estava falando aqui. Eu falo isso porque, assim, eu fui amigo dos Mamonas, por exemplo. Quando eles eram Utopia, poucas pessoas... Quem assistiu o show deles? Os amigos. Entendeu? Eles não eram unanimidade de nada. Quando eles explodiram, que eu era fã do Mamonas, não era. Entendeu? Então é isso. O povo nosso, ele tem aquela coisa do midiático, de quem aparece na mídia. Às vezes eu vi um dia o TikTok lá. Aparece moças dançando, por exemplo, lá. Tem 100 mil, não sei o quê. E ela, o que ela fez de... Agregador. O que ela fez de agregador? O que ela criou? O que ela desenvolveu? Qual foi uma fala que ela falou importante para que viralizasse? Só porque ou estava pelada ou porque estava de shortinho. E isso é o nosso problema no Brasil. O problema no Brasil, nós somos o país do entretenimento. E o entretenimento não precisa ser... Não é uma característica de entretenimento. Ele segue a característica de onde ele vai ser veiculado. Isso, é isso, entendeu? Porque eu falo para você, tantos documentários bons que a gente fez, se pudesse passar na Globo, se pudesse passar nos canais fechados, nos streamings... Ia chegar em lugar... Ia chegar em outras pessoas. Mas existe o quê? O que a Globo faz, esses streaming faz? Geralmente eles fazem a parceria. Alguém pega dinheiro de alguma lei, busca dinheiro e você que vai passar, então tem uma grana aqui para você, tem de veiculação, entende? É um jogo do dinheiro. Sim. Por isso que eu falo da Lei Rouanet, que precisa ter ajustes. Né? Quando eu falo isso, tem muito artista que vem reclamar achando que eu... Cara, eu não tenho o mesmo pensamento desses caras. Entende? Que tem que acabar com a lei. Não, toda lei ela precisa de tem que acabar, mas eles se alimentam um montão disso, né? Toda lei precisa de ajustes. É o tempo. Entende? Então, por exemplo, a Lei Rouanet não está atingindo esses produtores da periferia, esses artistas da periferia. Tem um lance que tem que ter empresa que apoia o projeto, né? Sim, por quê? Porque o que acontece? Quando você, o artista grande, ele procura uma empresa, a empresa vai falar, opa, primeiro que eu vou ter dividendos. Né? E segundo, eu vou ter o artista que vai fazer a propaganda da minha empresa.
É por isso que o Porta dos Fundos conseguia fazer muita coisa. Não sei se o Sim. Porta dos Fundos fazia por isso. Mas Não, todos mas é um esses exemplo, caras, é um esses caras grandes que tem o pai, por exemplo, a Porta dos Fundos, quem é que era aquela, é filho de não sei quem, é amigo de não sei quem, que tem muitas conexões. Então, se você pega as grandes produtoras, tá na mão, por exemplo, Gilberto Gil, da mulher do Caetano, não é errado. Eles também pagam impostos, eles podem captar A o que eles questão não é quiserem. essa, Não é né? essa questão de porque não é essa. Eles têm um direito, eles são, primeiro, são brasileiros, eles contribuem com o Brasil, com seus impostos, e é para todo mundo, a Lei Rouanet é para todo mundo. Só que O Neymar não contribui. mas eu estou falando de artista. Não, é que eu lembrei dele agora. Eu estou falando de artista. Ele é um aproveitador barato, que deve mais de 100 milhões de impostos, e aí ele é Bolsonaro. É outra coisa. Mas o que eu vejo é o seguinte, eu ando às periferias e é preciso... Teve uma coisa que foi legal que o Ministério da Cultura fez no passado, que foi os pontos de cultura. Isso daí ajudou... Os pontos são as casas de cultura, você está falando? São pontos, casas, enfim. Ah, não, porque tem umas fábrica de cultura que mas no caso do Ministério Antigo era pontos de cultura. Tá. Né? E o que era? Você potencializava locais dentro da favela, das periferias, por exemplo, que tinha o produtor cultural, que tinha o artista local, e que você criava, eles poderiam captar, que dava para eles captarem, e fazer atividade constante de cultura na sua região com alguma estrutura. Entende? E acabou isso. E outra coisa, a gente precisa melhorar essa lei. Nós temos que obrigar o empresário, ele pode patrocinar o Caetano. Ah, tá, você vai patrocinar o Caetano, mas tem 5 projetos que tem que ser endossado. Que você tem que patrocinar, que são projetos na periferia. Que aí você vai ter o desconto também. Entende? Por quê? Tipo a boa venda casada. Cara, por quê? Porque o artista da periferia, o produtor cultural da periferia, ele não manja muito de burocracia. Que tem que preencher isso, que tem que fazer isso, que tem... Cara, então você pode disponibilizar uma verba X, que só precisa prestar contas. Porque parece que a Lei Rouanet você tem que prestar conta até do guardanapo que você usa, né? Você entendeu? Só prestar contas, de você mostrar, olha, até 100 mil... Isso não é ruim, não. Tá? Até 100 mil, a única prestação de contas é o quê? Onde vocês gastaram. E identificar só isso. Não precisa vocês... Entende? Eu acho que é muita burocracia e os artistas, os produtores da periferia, eles não têm muito tempo para isso, de se debruçar em cima disso. Aí o cara tem que contratar o contador, o advogado. Entende? Eu entendo essa parte de facilitar para ter o acesso, mas eu tenho uma dúvida, por exemplo, o que o cara lá o que eu imagino que um Kim Kataguiri falaria? Mas aí vai abrir porta para corrupção, abrir não sei o que lá. Não está falando de não prestar contas, é só ter um mecanismo de... Tem um mecanismo mais fácil. De que ele possa ser usado mais de forma mais viável. Porque né? o cara vai ter que mostrar as atividades. Quais as atividades? Por exemplo, aqui em Guarulhos nós temos aí o Caramujo Cultural, que é uns amigos que eles buscam dinheiro público e faz um monte de atividade. Todo momento eles estão com os canais deles nas redes sociais, postando curso para criança de pintura, curso para criança de audiovisual, as atividades. Cara, aquilo é gasto de dinheiro, porque você contrata Tempo é dinheiro. Alguém deixou de trabalhar, né? Eu paguei tanto pro cara, recibo, o CPF, tudo bonitinho. A única... Sabe? E, tô aqui, tá aqui, todas as imagens, todo o conteúdo disponibilizado. Sim. Você entende? Eu acho que é muita burocracia quando é para pouco dinheiro. Entende? Quando é para muita grana, aí todo mundo se viabiliza, né? Todo mundo se viabiliza. Amor, então eu vejo... Pra mim, tá na cadeira? Desculpa, Ariel. Dá frio. Então eu vejo que a gente precisa... Não é acabar com a Lei Rouanet como muitos pensam. A gente tem que ajustar ela, melhorar ela. Toda lei precisa de melhorar. Coisas que você não via antes, você vê hoje. Então a gente precisa fazer uma grande discussão de como melhorar essa lei, como a gente pode fortalecer mais ela. Né?
Aí nós temos a lei Paulo Gustavo, aí a gente tem a lei do Aldir Aldir Blanc, Blanc. Como é que a gente anexa tudo isso num plano nacional de cultura, né? Como é que a gente anexa isso e isso se torna potente também nos lugares que precisam? Sim. Porque hoje eu vejo muito isso sempre com os grandes artistas. E a gente precisa ajustar isso. A gente não está chegando no fundão. Que é onde vai. Porque eu não sei se Eles já fazem trabalhos, atividades de cultura sem dinheiro. Uhum. A periferia, todo mundo se engana que, mas eles fazem a coisa acontecer sem nenhuma ajuda de poder público. Eles já fazem. Só, imagina se Você pega o pessoal do slam, você pega o pessoal do rap, do hip hop, do funk, eles já fazem. O que nós estamos falando é o seguinte: como é que a gente fortalece a cultura, fortalece esse tipo de atividades nesses locais e pessoas que vivem disso? Como que a gente melhora isso? Cursos de cinema para o pessoal, sabe? Um monte, curso de roteirista, curso disso, curso de você ser um produtor cultural, como é que eu sou... Sabe? Isso tudo ajuda o cara também em curso de formação. Eu só acho que isso não é um papel dentro da escola. Porque, que nem eles estão para mim, vendo nesse sentido, porque aí você, por exemplo, você tem diversas escolas técnicas que podem ensinar, mas é uma escola técnica. Sim. Quando faz essa pataquada aí de mexer tanto quanto mexeram no ensino médio, desvirtuando algumas coisas, para dar a ideia, você, aqui você vai sair gamer. Não acho isso. Eu vejo na questão da cultura, essas coisas que se fazem na rua, essas coisas que fazem nas comunidades, que a única forma deles têm de ter lazer, de ter cultura, de ter... Enfim, a escola é uma outra coisa, mas apesar que eu acho também que existem muitos talentos dentro da escola. Sim, isso eu não tenho dúvida. Certo? E que se a gente faz uma política legal de cultura numa cidade como a nossa, essas pessoas que são talentosas dentro da escola, quando tem uma atividade de sarau, de cultura e tal, a gente pode ajudar elas a desenvolver isso fora da escola, desenvolver isso. Curso de teatro, curso de música. Sim, isso eu não tenho dúvida. Você entendeu? É nisso que a gente pensa. Agora, todas as leis sempre precisam de ajustes quando ela está tanto tempo aí. Porque, às vezes, ela não cobre quem deveria cobrir também. Ela só cobre um lado e deixa de fora outro. E ela cria vícios também, né? E cria vícios. Então, a gente melhorando elas, a gente quebra alguns vícios. Então, acho que toda lei ela é cíclica. Então, a gente precisa também ir mudando algumas coisas. A vida da gente é assim. Sim. Como eu queria que a rotina fosse estruturada de algum jeito, hein? Mas não é. Nunca é. Nunca é. Nunca é. A gente é sonhador. Eu sou sonhador. Então, quando eu falo essas coisas, é um mundo perfeito. Que para a prática é muita luta para que isso se torne prática. É um lance mais de tirar as ideias, né? De jogar ela para fora. Porque, assim, eu sou um cara utópico mesmo. Se eu não sonhar, se eu não vislumbrar, se eu não... Mas eu sou assim, eu vislumbro, sou utópico, mas eu vislumbro e ponho na prática. Se me der a oportunidade, eu ponho na prática. Quando me der a oportunidade dos projetos, eu pus na prática. Sim, e mostrei que era possível. Porque até mesmo... E sem dinheiro público. Esse é o ponto. E sem dinheiro E depois público. tentaram roubar a sua ideia, né? Sem dinheiro público. Sem dinheiro público, cara, você fazer o Prêmio Guarulhos de Literatura, sem dinheiro de governo. E saiu da onde a ideia de fazer? Sem apoio de governo. Cara, a ideia nunca é uma ideia genuína só sua. É do que você percebe. Eu sou escritor. Eu falei, cara, não tem um prêmio na cidade para os escritores da cidade. Olha só, a minha cabeça. Eu deixei de escrever meus livros, que eu lançava um a cada ano, para mapear isso. Levei o projeto pro prefeito. Era o Gucci. Oh, legal. Eu levei pro Gucci através do secretário dele. Que bacana. Nossa, que projeto legal. Só que queria só colocar o quê? O slogan da prefeitura. E a prefeitura não fazia nada? Não fazer nada. Nem espaço? Não. Mesmo que desse o espaço, mas a ideia é transformar isso numa coisa grandiosa. A minha cabeça é assim, se a gente faz um prêmio Guarulhos de Literatura, eu não estou pensando só
nos escritores. Eu estou pensando na economia, Aham. estou pensando na gastronomia, estou pensando no hotel. Que vai Se vir. torna uma coisa grande, as pessoas descem no aeroporto de Guarulhos. Sim. Você entende? Conhece a cidade. Se a gente fizer uma coisa legal, grandiosa. Então, eu falava assim, pô, como que não tem um prêmio? Tem um prêmio São Paulo, tem um prêmio Sesc, Sim. e não tem um prêmio Guarulhos, numa cidade que é a segunda maior do estado de São Paulo, 12ª do Brasil. Na época era a 8ª ou 6ª da economia brasileira. Olha aí. Cara, e como é que nós não podemos ter? Aí sabe o que eles falaram para mim? Que não tinha escritor na cidade. Que tinha uns gato pingado da Academia Guarulhense de Letras, que não escrevia nada. Foi isso que eles falaram. É um conhecimento da cidade. Que Né? é que esses caras... Eles falavam isso, eles falavam assim que eram os escritores, que só tinham os escritores velhos da Academia Guarulhense de Letras, né? Uhum. Que eu discordo, tem gente muito boa ali, Tem. saca? Então eles achavam que a literatura da cidade era o pessoal que estava na Academia Guarulhense de Letras. Só que quando eu comecei a mapear, andar, conversar com pessoas, eu encontrei mais de 150 escritores em Guarulhos. Renatão, né? Encontrei escritor, cara, que fazia Bienal do Rio, de São Paulo, de tudo quanto é lugar, mas nunca fez nada aqui porque não tinha nada. Um dos melhores escritores de literatura infantil morava em Guarulhos, que é o Heraldo Miranda. O cara vende muito livro, é um cara que produz muito livro infantil, é um cara da literatura infantil hoje. Legal. Entendeu? Pô, Ele tá por aqui. e tá na Bahia agora, mas vive dando curso, levando os livros dele em tudo quanto é lugar. Cara, tinha esse cara e tinha outros escritores maravilhosos que eu fui encontrando em Guarulhos, principalmente gente jovem. Imagina se você vai reviver a história. Se consegue Cara, reviver. Aí o que eu fiz? Falei assim, não, eu vou fazer. Fui procurar patrocinador, né? Por isso que eu te falo. Aí eu virei um produtor cultural, sem saber como fazer, mas fui buscar parceria, arrumei dinheiro, estruturei, tive a ajuda do meu amigo que é escritor, o Rogério Brito, tive a apoio da minha amiga Mora Alves, que é escritora, que foi na loucura comigo, me ajudou. Tem que ter os negros que abraçam, né? Que senão... Me ajudou. E eu fui conversar com o empresário, pegar o projeto, sentar com o empresário, e sentei com o empresário, consegui dinheiro e comecei a fazer aos poucos. Só no primeiro ano teve 53 inscritos. Uhum. Já quebrei aquilo que falou que tinha Meia dúzia. de gato pingado na Academia Guarulhense de Letras. Só os velhos de Guarulhos. No segundo ano, mais de 180. Aí eu abri pro Brasil inteiro. Aí foi fera. Brasil inteiro, cara. Ó, mais de 700 livros inscritos. Ganhou. Nossa, pra fazer a curadoria desse deve ter sido Foi muito legal. Hein? Teve o escritor do ano, teve uma vez aqui que eu trouxe gente de Minas, do Pará, da Bahia, do Rio Grande do Sul, Emir, que ganhou como livro do ano, um grande livro dele. E ele veio lá do Rio Grande do Sul receber. Teve vindo amarradão. Cara, o meu pensamento é, eu sozinho, arrumar dinheiro com o empresário é difícil. Sim. Mas se a prefeitura abraçasse isso, nós poderíamos fazer um prêmio Guarulhos de Literatura grandioso, ao ponto da gente fazer o quê? Fazer sempre uma atividade anual, onde a gente ia trabalhar muito a questão da gastronomia, os hotéis, os restaurantes, o aeroporto, o cara vai descer aqui, fazer uma coisa grandiosa, um grande prêmio, com uma quantia razoável. E isso ser algo anual, no calendário da cidade. Sim. Verba tem? E eu fiz sozinho, e veio a pandemia, eu consegui ainda fazer em 2021, mas é complicado. Ficou 2020 também, né? ficou difícil por causa da pandemia. E fiz o prêmio Guarulhos, eu fiz o prêmio Jovens Escritores. Eu ia chegar nesse daí, eu ia falar, pô, só tem escritor velho na academia de Guarulhos, isso. Aí você fez 3 sessões do prêmio. Quatro, né? 4. Que na terceira eu quero falar, na terceira, Guarulhos não suportou, virou Brasil. Sim. Tudo bem ele falar do Brasil, aí tem escritor pra cacete. Mas você chegar, levantar tudo isso, e aí você chegar, quebrar esse moleque chorão babão que é o prefeito, que
não tem, só tem velho, você faz um prêmio de jovem? Sim. E outra coisa, quando você faz o prêmio Guarulhos de literatura, ele vira um imã. Uhum. O pessoal que é escritor, que tinha uma obra guardada, começa a querer publicar, querer participar. E foi isso que aconteceu. Então começou a surgir um monte de escritor. E tem que ter primeiro. Você entendeu? Cara, por causa do prêmio, surgiu um monte de escritores novos, publicando livro e se inscrevendo. E isso mostrou, quando eles perceberam que eles fizeram uma cagada não pegando o prêmio Guarulhos, aí eles tentaram fazer um prêmio guarulhense de literatura, e eu falei que ia entrar com um processo, e aí eles transformaram em prêmio João Ranalli. Sacou? Uhum. Que é um escritor que foi da academia e tal, que está morto já, enfim. Né? Era bom. Cara, ele escreveu umas coisas interessantes, sim, da cidade, entendeu? Eu Qual acho que o nome? tinha João Ranalli, é bem antigo ele, sempre escreveu coisas da cidade. Eu acho enfim. que o cara que veio aqui falar sobre integralismo, ele falou um nome muito parecido com esse. Sim, teve alguns escritores que eram antigos, que eram da alta sociedade, da cidade, enfim. Uhum. Mas o cara escrevia algumas coisas interessantes, né? O próprio ex-dono da FIG, da Vila Rosália, o Adolfo Noronha, também foi escritor, escreveu umas coisas também interessantes, enfim. Tinha um pessoal legal, entendeu? E eu discordava que, não, que a academia guarulhense só tem velho. Não, é importante que tenha, é importante, tudo é importante que tenha. Só que eles tentaram me sacanear, porque eles não criaram. Cara, eu criei o maior prêmio, dos 2 maiores prêmios de literatura da nossa cidade, sem dinheiro público, sem depender dos caras. E eles toda vez tentando me sacanear. Ao invés de pegar e falar, vem cá, vamos fazer. Sabe? A cidade ganha. Não, eles quiseram criar um prêmio guarulhense de literatura, que não perdurou, aí teve que mudar o nome. Tentou me prejudicar com patrocinador. Eu perdi um patrocínio grande. Porque Não ajuda a jogar contra. jogar contra, sabe? Então, assim, você tem que jogar politicamente. O da Você política sabe? E isso é ruim. Aí, o que eu faço? Aí eu provo para eles que nós temos escritores na cidade. Uhum. Aí provei. Aí eles ficaram... E aí eu me lembrei que eu fui jovem, escrevia no caderno, jogava meus textos. Eu falei, deve ter uma grande galera aí escrevendo no seu computador, no seu celular. E aí eu abri Prêmio Jovens Escritores. Rapaz, 3.800 textos no primeiro ano. Mas a molecada não quer. Mas o que eu fiz? Fui visitar as escolas, fui falar do prêmio. Tem que ter um trabalho de base grande, né? A inscrição é gratuita, a gente vai dar o livro de graça se entrar os 50 textos. Conversei, muitas escolas criaram sarau e atividade cultural para participar do prêmio. Uhum. E aí eu entendi que tem aluno muito bom, cara, de texto, de crônica, de conto, de poesia. Tem uns bons. Que às vezes a gente só reclama da escola, dos alunos, mas tem muita gente boa. Você foi em qualquer escola ou só público Não, ou particular? eu primeiro fiz o seguinte, o Guarulhos é muito grande, ela é enorme. Então eu falei, olha, eu vou em 10 escolas de uma região, mais 10 escolas, vou em 40 ou 50 escolas. Vou visitar antes de começar as inscrições no prêmio. E comecei a visitar. E só que eu encontrava professor que dava aula numa escola... Que dava na outra. Dava na outra. E aí eles começaram também a me ajudar. Não, eu vou divulgar na escola, não precisa nem você ir que eu vou divulgar. E isso potencializou, entendeu? Há 3.000 inscrições para um primeiro. Cara, e aí eu comecei a ser chamado em várias escolas para falar sobre o prêmio, participar de sarau, participar de atividade cultural, dei muitas ideias que eles poderiam fazer para melhorar isso, de fazer um workshop de crônicas, contos e poesias, só ajudava o aluno a aprender a escrever, a interpretar, a falar sobre seus sentimentos, colocar no papel. E isso era bom para a escola. Também para redação era bom. Pô, claro que é. Para soltar aquilo que tem de dentro. Eu, como psicólogo, sei muito bem que muitas vezes a gente não consegue falar, mas a gente consegue escrever sobre o que a gente está com. Cara, e isso foi muito bacana. Mas muito bacana mesmo. E assim, e hoje
esses alunos, eles estão fazendo faculdades, estão estudando, alguns estão estudando fora, não segreguei, esse negócio de escola pública, particular, não, é todo mundo, jovem é jovem. Ele não tem culpa que o pai dele é playboy. É, isso mesmo, cara. E assim, e a interação do pessoal da escola particular, os garotos e garotas da escola particular com os alunos do estado, conversando sobre poesia, crônica. Cara, eu ganhei, só nisso eu ganhei. Porque eu transformei um sonho que eu tinha. Eu queria ser escritor quando era garoto, queria ser psicólogo, fiz. Queria ser escritor, fui escrever meus livros. Eu precisava fazer alguma coisa para mostrar para esses governos que sem muito dinheiro dá para se fazer. É que eles são preguiçosos. Secretário de Cultura é preguiçoso, esse prefeito é preguiçoso. Ai, que ótimo. Entendeu? São preguiçosos, não levanta da cadeira. Se eu fosse secretário de Cultura, pode ter certeza que eu ia fazer uma pequena revolução na cultura da minha cidade. Porque tem uma molecada tentando bater na porta lá, eles não são nem atendidos. Não são atendidos. O cara que chegou a petição lá, ele falou assim, eu vim aqui uma vez, falaram que não estava com o documento certo. Eu vim aqui e trouxe o documento certo. Aí eu voltei aqui e não me atendeu. Já tem 50 dias que está na mão do Gucci. Pensa bem, nós temos uma mostra de cinema. Se uma prefeitura, uma Secretaria de Cultura abraçasse, isso aí poderia ser potencializado de tal maneira que poderia ser uma coisa maior ainda, grandiosa ainda. Entendeu? Muitos desses filmes dessa mostra de cinema vão rolar em festivais internacionais. Eles vão ser prestigiados muito mais lá fora do que aqui. E não vão saber. E você vê, o Palavras desse Chão, ele foi para festivais. E eu consegui passar ele para 12 mil alunos. Consegui passar para 12 mil alunos, porque ainda bem que a Escola do Estado tem os retos projetores. Então, o que eu fiz? Aquela coisa de Don Quixote. Peguei o filme, conversei, levei para mostrar para eles que Guarulhos tinha movimento cultural e tem movimento cultural. Porque eles não sabiam. Eles não sabiam que tinha Academia Guarulhos de Letras. Eu não tinha ideia até morar aqui. Eles não sabiam que tinha slam aqui. Eles não sabiam que tinha escritores aqui. Quando eles recebem o escritor na escola, eles ficam todos maravilhados, porque eu levei vários. É porque para eles o escritor só pode ser aquele que é... Primeiro que alguns nem conhecem tanto. Você viu que eu fui numa escola, não sei se você viu, eu fui numa escola convidado, Jardim Santa Cecília, uma escola de período integral aqui em Guarulhos. E eles me fizeram o convite e os alunos falando desse trabalho que eu fiz, que ajudou muito a vida deles nessa questão. Cara, é isso que eu ganho. Eu não ganhei dinheiro com isso. Não ganhei. Eu coloquei dinheiro até do meu bolso para fazer. Muitos amigos toparam ajudar, porque não veio um dinheiro público. Porque um governo que se preze, quando ele vê um bom projeto, ele fala, cara, como que a gente pode potencializar isso? Vamos potencializar isso. Ele ganha também, não é só eu que ganho, ele ganha. Entende? Não tem que ter esse negócio de politicagem. O que eu fico imaginando, porque, tipo, o Gucci ele é antecessor ao movimento quando o Bolsonaro ganha, né? Sim. Ele vem numa eleição anterior, né? Ele ganha batendo no PT. 16, né? Ele ganha do PT. 2016. Aí ele se reelege agora. Se reelege, quase não ganha. Se reelege assim, na dificuldade. Mas quem que eu tava contra? Mas ele mentiu muito também. Mentiu que não ia vender a Proguaru, mentiu. E agora tem 4.500 pessoas na rua que apoiaram ele, acabaram apoiando ele, sabendo que ele queria vender a Proguaru. Né? Então... Porque isso não é só um reflexo do governo federal. Não. Porque já vem dia antes. Já vem. Por mais que você tenha um governo que seja a favor dessa disseminação de cultura, etc., não é ele que manda diretamente, né? Porque ele vai distribuir, vai executar, mas quem vai fazer são os municípios dos estados. Eu esperava mais dele, né? Dele quem? Do Gucci, né? Ah, tá. Eu esperava muito mais dele. Eu pensei que do Bolsonaro não esperava nada. Não, porque um menino jovem que vira prefeito, você espera que ele faça pequenas revoluções. Mesmo que seja para a classe dele, né? Mesmo que seja para a própria classe. Mas nem para a classe dele. Nem para os playboy ele advogou. Nem para os playboy. Para os playboy ele dá a licitação disso, a licitação daquilo, para os caras ganhar dinheiro. Né?
mas ele não faz nada de bom, ele não melhora nada. Vamos lá, você pega o Bosque Mais, já foi no Bosque Mais de Já Guarulhos? algumas vezes. Tá, se você for... Mas vou porque dá pra ir a pé. Isso, aí eles falam que é o pulmão de Guarulhos, é o Bosque Maia. Aí você vai atrás da Casa da Esfirra, é um córrego. Como é que um pulmão da cidade, perto perto de um córrego, mal cheiroso, cheio de lixo. Uhum. E você não faz nada. Você não sei se pode fazer canalização, mas pode limpar e colocar planta, fazer Deve alguma ter algum coisa pra tirar o processo de cheiro, revitalização, né? Revitalização. Então, é assim, foi um governo ruim, péssimo. Ele falou que o governo do PT era ruim. Cara, o dele foi abaixo. E aqui dá pra você falar com propriedade porque você não é nem de um nem de outro, né? Foi abaixo. Pô, você quer ver? Você desce aqui, ó. Você tem um sítio verde aqui. Tem, sei. Aqui embaixo tem um córrego, você viu? Tem lá embaixo, é verdade. Como é que os prédios bonitos Eu quase não vejo aquele córrego. Os prédios bonitos, você tem restaurante do lado, não sei o quê, e aquele cheiro ruim do córrego, que você nem faz uma revitalização daquilo ali. Ou seja, ele passa no meio da avenida, né? Cara, e ali, se você faz um negócio de iluminação, tira aquele cheiro daquele córrego, muitos restaurantes vão ficar abertos à noite, vai movimentar aquela parte ali, ó, que tem da ACM junto com o Sítio Verde. Sim. Coisas simples, de zeladoria que o cara não faz. Eu tô confundindo o lugar. Entendeu? Agora eu já sei de onde você tá falando. O córrego é bem mais largo. Eu pensei que você tava falando daquele que tem aqui na Mãe dos Homens, que é só um trechinho. Não, aqui mesmo. É aquele outro lá, é verdade. Entende? Então, assim... A galera corre lá. Não fez nada na parte do esporte, não fez nada da cultura. Ah, mas o vôlei de Guarulhos. O vôlei não é de Guarulhos. O vôlei é de um cara que é manager, que ele que arruma os patrocinadores, ele só pega a quadra. E arrumou a quadra ainda, né? Ainda pagou pro estado. Ainda pagou. Você entendeu? Então, assim, o que esse cara fez? Aí ele postou um negócio da Rebeca Andrade, que era de Guarulhos, aquela ganhou a medalha de ouro. Cara, Guarulhos não fez nada por ela teve que sair daqui para se desenvolver no Flamengo. Porque aqui não dava condições para ela, porque era uma menina pobre. Menina que precisava de ganhar alguma coisa, estrutura. Não pagam nem o sapato. Né? Você entende? Não dá um transporte. E é um prefeito que é Pinóquio, é um prefeito mentiroso, ele mente. Né? Infelizmente, não dá para acreditar. Ele é um marqueteiro, ele é ótimo de marketing. É mesmo? Ele é fantástico de marketing, mas... Eu não cheguei ele segue a máxima do Joseph Goebbels. Louco. Né? Do chefe da propaganda nazista. Uma mentira contada 10 vezes... Vira uma verdade. Vira uma verdade. Cara. Então, infelizmente, ele segue esse caminho. E tem 2 anos só mais, né? Então ele não vai fazer mais nada mesmo, né? Eu não sei se ele tem popularidade para ser alguma coisa, no máximo um deputado. Não vai, ele não... É assim, infelizmente, a população brasileira, ela adora voltar nos seus algozes, né? Se você chega com um projeto, eu falo assim, eu chego lá, vou sair candidato a vereador. Aí eu chego, olha, eu quero lutar pela saúde mental no município. É capaz que eu tenha menos voto. Sim. E um cara que mente, que fala que vai arrumar o córrego, que dá cesta básica, dá dentadura, ele tem mais voto do que eu. Porque, infelizmente, principalmente a população mais pobre, ela acredita em mentiras. Ela acredita em promessas. Entende? Tem o que vai sair, que saiu antes de você mesmo. O Júlio chegou aqui, ele é um estudante tá fazendo mestrado dele nas direitas e tal, e ele falou uma coisa que é muito importante nessa leitura. A simplificação de perguntas difíceis faz com que você seja mais palatável. Então é muito mais fácil acreditar e confiar em você, que me explicou em algo muito mais simples e está me prometendo algo que eu não vou, ou não vou ver, ou tem possibilidade, etc. É muito mais difícil de você chegar e falar para as pessoas, não, é o seguinte, sabe por que não tem? Porque eu tenho que dividir tal verbo, não sei o que, blá, blá, blá. Como é que pode fazer? Vamos discutir uma política. Não vai dar. Não vai. E não é mesmo para todo... Não é que eu estou dizendo que não é para todo mundo, que nem o ministro da Educação falou. Não é isso. É porque é um lance trabalhoso, cara. O cara tem que...
A melhor serventia do Estado é quando o cidadão, para mim, é quando o cidadão nem percebe que ele existe porque funciona. Sim. Você não Só tem que ir pra lá você brigar, ver, velho. numa dessas coisas que você disse, é fato. Por exemplo, eu fui uma vez pedir voto num lugar onde tem um córrego. Todo ano, esse córrego enche, acaba com a geladeira, acaba com o fogão, acaba com a casa da pessoa. Toda vez, quando cheguei numa coisa simples, ela perguntou, você vai arrumar um negócio do córrego? Eu falei, ó, primeiro, quando eu ganhar, a primeira coisa que eu quero fazer é pegar vocês e a gente sentar com o prefeito, sentar com o secretário de obras e achar uma solução, primeiro uma solução que dê para a gente conter a questão das enchentes. Segundo, como a gente faz para educação dessas pessoas que jogam armário dentro do córrego, que vai depois transbordar. Então, é uma série de coisas que nós temos que fazer para que isso não ocorra mais. E expliquei isso para o pessoal da população ali. Expliquei. Eu falei, qualquer um que chegar aqui e falar que já vai arrumar de bate-pronto, ele está mentindo. Tá te enganando. Só que foi um cara lá. Por favor, não diz que foi o que ele tomou o tiro. Foi ele? Foi. Jura? É. Depois eu te falo. Eu não vou Entendeu? falar agora, mas depois eu te falo. Entendeu? E é isso. Eles Do PL? Preferiram acreditar. Entendeu? Preferiram acreditar. E aí, quando acabou a eleição, aí me ligam, né? Ô, Auriel, a gente tentou falar com o político lá que prometeu não sei o quê, mas o telefone já mudou e não sei o quê. Eu falei, procurei na Câmara. O escritório dele já era. Procurei na Câmara. Porque lá ele tem que ir. Não Deveria, sei o quê, né? Aí, você não dá para fazer isso. Eu falei, olha, infelizmente vocês preferiram votar nele com as falsas promessas do que seguir uma coisa que é correta, que eu sei o rito de uma obra dessa. Um rito de uma obra dessa, primeiro, precisa de orçamento. Para a gente modificar tudo isso aqui, para não encher mais de água, a gente precisa, não é uma coisa que é rápida, é uma coisa que tem processos. O Tremembé mesmo sobrevive um tempo, Entendeu? passa por isso todo ano e agora quem conseguiu fazer foi, mas eu nem sei se fez também, que eu não fui mais para lá, foi o mercado. Você entendeu? É isso que eu estou te falando. Então, as pessoas são imediatistas. Tem problemas que você não resolve de uma noite para outra. É uma coisa que você tem que discutir, tem que levar as pessoas lá, engenheiro, você tem que levar o secretário de obras. Você tem, sabe? Tudo você... Olha, por que eles estão jogando lixo no córrego? Porque não tem 2 caçambas aqui que a gente deixa e tal, não sei o quê. E recolhe. Recolhe. Então, sabe, você fazer várias ações para depois você ter verba para você fazer aquilo que tem que ser feito dentro do córrego. Mas eles preferiram a pessoa que ludibriou eles. Então, aí deu a chuva. Uma boa chuva, né? Perderam tudo. E aí meu telefone, né? Auriel, você pode nos ajudar? Aí eu tento ajudar, mandando defesa civil, mandando qualquer coisa. Não é negar ajuda. Não é negar ajuda. Só que eu sempre falo para eles, vocês precisam aprender a votar. Porque o cara vai lá e vai falar bonito. E vocês precisam aprender a votar e cobrar. Eu acho que cobrar é essencial, cara. Essencial. Eu posso errar em votar num político que não faça aquilo que ele... Mas eu vou cobrar ele. E não é questão de partidário, não. Independente de qual você vote. De cobrar. Independente de quem você vota. Por exemplo, o Guti prometeu, uma vez quando ele estava com 2%, 2% ele estava na pesquisa. No primeiro. Ele me pediu 2 reuniões. Pô, você faz atividades do esporte, para discutir esporte. Você tem como me fazer uma reunião com eles? Eu não pensei em mim. Eu pensei nos desportistas. Então, fomos lá no Centro Britânico, tivemos uma sala grande, mais de 100 esportistas, ele prometeu um monte de coisa. Não cumpriu nenhuma. O pessoal da cultura, não cumpriu nenhuma. Então, o que eu fiz? Comecei a cobrar ele.
Então, todo mundo fala, você briga muito com o prefeito, você discute muito, você dá muita bordoada nele. Mas por quê? Porque ele prometeu para aquelas pessoas, no qual eu juntei, para ele falar sobre cultura ou sobre esportes, ele não cumpriu nada. Então, eu sou responsável de ir para cima dele, de brigar com ele, discutir com ele, com o secretário dele, e ir para cima mesmo. Cara, é porque em Guarulhos é possível, né? Lá em São Paulo é muito difícil fazer isso. Entendeu? Mas Guarulhos é possível. Então, quando eu vou nos programas de TV, ou quando eu vou no rádio, e me perguntam, não fica sem resposta. Tem que dar paulada mesmo. Esses caras, ele é figura pública. Não fica sem resposta. E nunca tive um processo. Porque o que eu falo não é baseado em conjecturas, nem nada, no que é... Olha, quando eu falo que tem problema no Tomeuzão, que é o maior ginásio que tem aqui, eu vou lá, filmo e vejo tudo. Então não tem mentira. Então não tem... Tá parado lá tem um tempão, entendeu? E não tem como o cara me processar porque eu não estou falando mentira. E tem que cobrar, você mora aqui. Tem que a gente cobrar. mora aqui. Entendeu? E eu cobro mesmo. O Tomeuzão virou drive-thru da droga. Você entra, senta num portão, você paga e sai do outro lado, você pega a droga. Num ginásio público. Você entende? Então, assim... Caramba. É assim. Entendeu? Então, o que esse governo faz? O que esse governo faz? Ele mente, ele fala que arrumou o ginásio do Fioravante. Se você passar pela ponte onde tem... O Fioravante é o ginásio. É o do Flamengo? Não. O Fioravante fica ali perto da Dutra, ali, na Quarto Centenário, perto da... Tá. Entendeu? Se você passar de carro, você já vê todo arrombado, os negócios assim. E ele fala que ele arrumou. Então ele fala uma mentira, ele usa a máxima do Joseph Goebbels, chefe da propaganda nazista. Quando fala mentira e as pessoas acreditam. Caraca. Entendeu? E aí a gente vai lá, filma e mostra que é mentira. Aí ele fica nervoso. Aí o secretário fica nervoso, fica telefonando. Pô, Ariel, tá pegando pesado. Mas eu pego mesmo, cara. Porque se mentiu pra mim... Vai ter que pegar. Eu vou bater mesmo. Só que eu bato no que é verdade. Eu não invento, eu não minto. Eu mostro. Tá aqui, ó. Caraca. E quando eu falei uma coisa, eu falo que vou fazer, eu faço. Foi assim com o prêmio, foi assim com as coisas que eu me envolvi. Você acha que ele vai ser um Maluf de alguém? Quer dizer, você acha que ele tem um Pita pra ele? Eu acho. Você acha que ele já tem o Celso Pita dele? É assim, esse prefeito, como ele... Você não dá para decifrar o que ele é. Se você não sabe quem é o Guti. Eu não consigo, eu não manjo muito, não fui muito atrás dele também. O Guti ele tem vida dupla. Ele tem vida dupla. Ao mesmo tempo que todo mundo acha que ele vai apoiar o professor Jesus, que é o vice dele, que é o secretário de cultura, que não entende nada de cultura, viu, Jesus? Você não entende nada, infelizmente. Você precisa aprender. Né? Outra coisa. Você olha, assim, ele fala assim, que quem pode ser sucessor dele? Jesus, que é o vice, o americano, que é o chefe de governo dele lá, o secretário de governo, aí tem o tal de surfista, que é vereador. Sei, que eu vi, tem uma porrada de placa dele aí. Isso. Só que conhecendo o Guti como eu conheço, tomara que eu esteja errado, né? Mas ele não confia nesses caras. Eu não duvido se ele não convencer... De não ter sucessor. O partido não vai perder poder. O partido não perde poder. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando o seguinte. Ele é do PSD, partido do Kassab. O que acontece? Que está aí nessa transição gigantesca aí, no churrasco da laje. O que acontece? Se o Jesus é do PRB, do partido do governador. Que vai privatizar a água. Um é do partido dele, que é o surfista. E o outro é de outro partido. Tá certo? Então, assim, se não for um desses três, é capaz que ele convença o irmão dele a ser o candidato a prefeito. Porque o irmão dele não queria ser candidato e quase foi candidato a deputado. Aí tiraram ele de cena,
Mas eu não duvido, o Guti não confia em ninguém. O Guti só confia no Felipe, que é o irmão dele, que administra o colégio Maia. Ele só confia no irmão dele. É mesmo? Só no irmão dele. Ele não confia no pai, ele não confia na madrasta, ele confia no irmão. Agora, imagina ele dar o poder para uma pessoa que não é da família, não é do círculo de amizade dele. Ele quer dar para alguém, mas alguém que ele tenha confiança, que não vai prejudicar ele depois, fazer sindicância, chantagem e tal. Então, assim, eu não duvido que tenha essa possibilidade dele convencer o irmão dele para ser candidato. O irmão dele só não é candidato se ele não quiser. Aí ele vai ter que escolher entre Jesus, Maria, José, não sei. Saquei. Caramba, cenas para os próximos capítulos. Cena para os próximos Daqui capítulos. 2 aninhos a gente sabe disso. Menos, né? São 1 ano e 6 meses a gente sabe disso. O Felipe não é muito de política, mas... Ele nunca foi muito de política, mas ele quase aceitou para ser deputado. Então, se aceitou a ser deputado... É porque essas tretas dentro de partido, elas são muito burocráticas, né, cara? Não E ele manda no partido, né? Não é um partido orgânico. O PSD não é um partido como o PT, que tem militância, o PSOL, PDT. Tem milhões de células, né? É um partido de um dono. Ele é o dono e ele leva o partido para onde ele quiser. Ele é o dono da facção Guarulhos. Ele é o dono da facção do PSD. De Guarulhos aqui. Porque é grande pra caramba. Tem o Kassab que tá lá, deve ter... Então, é isso. Ah, mas que coisa. Não, vamos falar de coisa boa que eu fiquei triste. Fiquei triste. Você tá pensando em fazer mais edições desses prêmios? Agora que, então, supostamente, né, se não voltar essa... O Prêmio Jovens Escritores, todas as escolas que eu vou dar palestras me pedem para que eu volte. Só que ele tá na LESP. Verdade, não desenrolou ainda. Né? Porque o deputado Nakashima, ele que colocou o projeto lá para ser votado, tal. Então passou na CCJ da LESP, foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. E agora ele vai para a educação. Vai ficar na pasta da educação. Na pasta da educação para eles avaliarem e depois manda para a Câmara para votar, sim ou não, entendeu? Nossa, que burocracia. Mas é melhor... Mas esse projeto, ele pode ser o maior projeto literário do Brasil com jovem. Então o governador que abraçar isso, ou o secretário de Educação que abraçar isso, é ele que vai ganhar os louros da questão. Você acha que o Tarcisão... Cara, e esse secretário, esse novo secretário que veio lá terceirizar tudo, vai querer? O cara destruiu a educação do Pará. Já não era boa. E agora ele está aqui em São Paulo. Já não era legal, cara. E com um pensamento de privatizar a água. Com um pensamento de mandar professores embora. Eu acho que é o desejo dele. É o desejo dele. Apesar que ele chegou É porque ele chegou da forma mais porca. O que ele fez foi porco nessa reunião de transição de São Paulo, que ele chegou e falou assim, vamos ver, tem pouco professor, né? Aí a solução dele vai ser o sistema de privatização. Sim. Só que não é um sistema de privatização minimamente honesto. Não, ele vai precarizar você, jovem formado, que acabou de sair da faculdade, para ganhar o menos do piso. As escolas particulares que pagam mal já pagam mal, pagam 1.300 conto. Eles vão fazer vocês ganhar isso. E qual que é o piso do Estado hoje? Acho que chega uns quase... Com quem tem grade cheia, dá quase 3. Ele vai pagar menos na metade. Então, e vai ser tudo abastecido por essas universidades meio requenguela aí, que dá tudo em EAD. Não, mas é isso. Esse é o pensamento deles, né? E é o mesmo pensamento do Guti. O Guti faz isso aqui. 30% da educação está privatizando, do esporte, da cultura. Entendeu? É um governo privatizando. Tanto é que entregou o SAI para a Sabesp, acabou com a ProGuaru, sabe? Então, assim, e o povo acredita nas boas intenções, né? Um micromodelo de privatização da água, mesmo que a Sabesp seja do Estado, né? Mudou muito o fornecimento aqui, por exemplo, Então, melhorou. Você lembra das mentiras? Então eu vim para Guarulhos tem 3 anos. Você veio para Guarulhos 3 anos. O que acontece? O discurso é, nossa, olha como melhorou, agora tem água.
que tem água em todo quanto é lugar. Mentira, sempre está tendo contenção de água. Tem lugares no bairro dos Pimentos que não tem água. É porque aqui a gente tá no centro, né? A gente está no centro, a gente é um pouco privilegiado. Tem mas um prédio que tem uma caixa d'água, sabe lá, vai sabe lá lá pro quando vai acabar a fundão. água. Eu tenho amigos lá no Tabuão, de vez em quando falta água aqui. Eu tenho amigos no Pimenta, falta água. Mas eles falam que depois que privatizou, que deu para a Sabesp, agora tudo é uma maravilha. E é uma mentira. Não é que tudo é uma maravilha. Tem algumas coisas que pode ser, mas essa questão não melhorou. Entendi. Mas a A propaganda... distribuição ainda continua mal. Mas né? a propaganda é a alma do... né? Vira e meia a gente recebe mensagem da Sabesp né? que vai ter corte de fornecimento. Como diz o Humberto Gessinger, né? Que a propaganda é a arma do negócio, né? Não é nem a alma. Também. Você entendeu? Então é isso, né? Jogar um aviãozinho nela. É isso, né? É político mentindo pro povo o tempo todo, o povo cobrando essa coisa. É assim que funciona, infelizmente. O povo brasileiro precisa ter mais educação, precisa ter mais conhecimento, tem que começar a usar mais o computador, o celular, para poder filtrar as coisas, para poder cobrar. Você tem uma grande ferramenta na mão que você pode entrar em contato com o político, entrar em contato com a assessoria, cobrar e fazer volume. Fazer volume, falar, olha, eu vou te queimar aqui, não vamos votar em você. Sabe? É isso, porque o político ele não se coloca como um trabalhador do povo. Né? Ele acha que ele está fazendo favor para nós estamos pagando esse cara, ele acha que ele está fazendo favor. O que eu achei mais interessante passando nessas comunidades, ou o caminho que é para a comunidade, lá no Parque Novo Mundo tem muitos lugares, que lá tem uns lugares bem zoados, e aquilo ali não foi um movimento de partido político, aquilo ali é um movimento orgânico. Foi assim, fora Tarcísio, a favela não quer você. Sim. Sabe? E é movimento orgânico porque cada placa tinha a mesma coisa, só que escrito um pouquinho diferente, escrito numa letra diferente. Sim. Aquilo não... Não, mas é o que eu te falo. O povo sempre é usado como massa de manobra, para um lado ou para o outro. Você acha que quem está lá fazendo manifestação é o trabalhador comum? É o cara que precisa acordar de madrugada, pegar um ônibus, metrô para trabalhar? Você acha que um trabalhador comum está preocupado em defender bandido, defender político safado? Aqueles lá, um monte de pessoas que estão lá, são gente patrocinada pelo Auxílio Brasil, são gente patrocinada pelos empresários. Sim. Saca? Não é o povo trabalhador. Não é o povo trabalhador. O povo trabalhador tem mais que fazer, cara. E tem um lance que eu achei maravilhoso. É a primeira Copa que a gente tem depois da eleição. Sim. E eu acho que em determinado momento, dependendo do desempenho da seleção, até esses movimentos terroristas, golpistas, de gente maluca. Não, gente maluca não, é de gente muito, muito mal intencionada. É muito mal intencionada, porque é financiado mesmo. Sim. E aí, eu esqueci o que eu estava falando. É o primeiro momento que a gente tem a Copa depois. Eu acho que vai chegar o momento que o futebol vai ter sua ferramenta política em ação novamente. Porque dependendo do desempenho da seleção, parte do grosso vai parar. E aí eles vão falar, tá, beleza. E vai acabar, vai minguar. Porque se até os caras viraram um meme, o meme foi antecipado, cara. Eu brinquei com a Amanda antes. Falei assim, certeza que agora o pessoal lá dos bloqueios vão trocar de roupa, porque vão ser confundidos com torcedor. E foi, mano, mas é lógico que isso é um negócio que tava mais que na cara que ia acontecer. Mas é que eu falo, né, cara? Eu falo isso assim. Eu acho que o povo trabalhador, ele tá dentro do ônibus, dentro do metrô, indo trabalhar. Não são aqueles que estão ali. Exato. Entendeu? Aqueles ali são massa de manobra política. Todo partido grande que esteve no poder já usou de alguma forma. Da ferramenta da máquina pública. Porque o trabalhador que tem que acordar cedo, ele não tem tempo para isso. Não mesmo. Ele não tem. Ele não tem tempo. Tem nego que passa 5 horas dentro do busão. Você entendeu? Você acha que o cara tem que colocar comida na mesa. O cara tem que fazer coisas. Ele não vai ficar ali
semanas. Aí consegue um ou outro deslumbrado. Não, acontece um ou outro que é aposentado, que não sei o quê. Ou até aquele cara que se a agarrou no caminhão. Mas aquilo que eu tô te falando é tudo orquestrado. O cercadinho era pago, a maioria do pessoal que é no cercadinho, pessoal, recebia milão por mês. O cara não recebia nem um salário mínimo. O cara recebia R$1.000 pra ficar 5 horas na frente do cercadinho com cara de quem gostava do cara. Então, e é isso. E isso agora levava meia dúzia de tia de verdade. Mas é isso. Infelizmente é isso. O povo nunca fez revolução. Não. O Henry veio aqui e disse que a gente nunca passou pela revolução burguesa. O povo nunca. Sabe quem articula a revolução? São os burgueses, não é, E não a gente pobre. não teve ainda a revolução burguesa. Mas você pega as grandes revoluções, francesa, não é o povo. Não, nunca foi. O povo é usado. Total. O povo é usado como massa de manobra. Ou de um lado ou do outro. Você entende? O povo fica no meio, como um refém, para lá e para cá. O tiro pega primeiro no povo, nunca é no lado de cá, no lado de lá, é no povo. Então o povo sempre foi massa de manobra. Por quê? Porque ele não consegue articular a revolução. Ele não consegue ser uma coisa genuína. Sempre tem alguns burgueses que bancam o negócio por trás. Black Bus, aqueles blocos não sei das quantas. Os Black Blocs foram um movimento infiltrado para poder deslegitimar, né? Entendeu? Então, assim, são quem pode pagar isso? Esses caras. Não posso. Eu também não posso. Quem que pode? Entendeu? Então, essas coisas. O povo, ele acha que ele pode fazer a revolução. Eu não posso nem faltar no meu trampo, mesmo se meu chefe fosse Bolsonaro. Sim. Entendeu? Então, assim, infelizmente é assim. Infelizmente, os patriotas que se dizem patriotas, se eles fossem patriotas, primeira coisa, respeitar a Constituição brasileira. Segundo, respeitar as urnas. Entender que perder ou ganhar faz parte do jogo. Eu perdi, vou me estruturar para na próxima eu ganhar a presidência. É isso. Ou ganhar. Você entende? Essa é a democracia. Agora, o que acontece? Quando eles ganharam, não tinha problema na urna. Agora que eles perderam... porque eles ganharam no segundo turno. Porque era para ganhar no primeiro. É mentira. Você acha? É mentira. É perdedor. O perdedor sempre vai achar alguma ferramenta para dizer que... Olha, eu perdi por causa disso, por causa daquilo, porque tem erros na contagem. Na contagem. Nossa, aquela do Valdemar, mano. Sabe? Parece que ele passou a mão na cabeça do filho adolescente. Eu vou lá reclamar na escola. É um mal perdedor. Mal perdedor. Então é uma raça de mal perdedor que não são patriotas. Porque se fossem patriotas... Tava preocupado com outra coisa. Preocupado com outra coisa, né? Preocupado em defender bandido sacana, como esse presidente genocida. Entendeu? Simples. Que é um cara pior. Você vê o povo lá tudo no sereno lá pedindo intervenção e o filho do Bolsonaro lá no Catar torcendo. Tá preocupado com o povo, né? O Ciro só promete que vai liberar aquelas informações lá do posto de gasolina do Rio de Janeiro. Não vai fazer nunca, né? Eu acho que não vai fazer nada. Eu acho que o Ciro precisa rever muita coisa. Ele devia logo falar assim, ele fala que ele tem a prova. Eu acho que o Ciro precisa rever muita coisa, né? Teve muito erro na condução da campanha. Ele não foi nem a terceira opção, foi a quarta opção. E bem fraca. Bem fraca, e teve erros nessa condução. E ele precisa fazer uma análise muito, muito dura de onde ele errou, o discurso, enfim. Mas ele pode renascer de alguma forma. Como outro papel, né? É isso. Ariel, a gente podia falar um montão. Eu queria falar sobre não saber perder, mas eu acho que fica para um papo melhor para o futuro, porque a gente pode falar sobre educação e saúde. Sim. Eu já tenho um programa chamado Educação e Saúde Mental, que é com o professor aqui da pós, mas dentro da escola também, porque... Mas aí o papo vai longe. E a parte boa é que você é meu vizinho. Sim. Né? Não, sim. E, de novo, aqui, não tem disponível, mas... Eu recomendo que incentivem mais aos autores independentes. Qual o nome desse editor aqui? Guarulhos, Espaço Ideia. Espaço Ideia. Sempre que der, eu vou tentar trazer. E vai ser um prazer. Com certeza. Eu não sou um bom leitor de poesia, porque eu sou boa parte eu sou muito pragmático. Sim. Mas boa parte das vezes eu consigo... Quando me pega. Não, sim. E eu achei...
E o trabalho tá lindo. Não, Parabéns. é um bom trabalho. Trabalho lindo. Muito obrigado, Auriel. Obrigado a você, obrigado ao podcast. Vamos nessa. Todo mundo que ficou até aqui, meu beijo. Não esquece aí de seguir, de se inscrever, compartilhar. Toma um avião. Tchau.